Olá pessoal, neste vídeo a gente vai fazer a validação topológica da curva de nível. O primeiro passo é vir aqui no Catalog, dentro da Feature Dataset do Geodatabase. Eu vou clicar com o botão direito em Novo e vou ter aqui Topologia. Ele vai aparecer aqui uma janela de diálogo, onde ele vai pedindo passo a passo para criar a topologia, então é bem tranquilo. A gente vai clicar em Avançar. Ele já dá um nome aqui, que ele pega o nome do Feature Dataset e coloca uma topologia na frente. Eu vou colocar o nome aqui de topologia underline curva nível. E a tolerância que ele está aqui, que eu vou usar, é 1 milímetro, ok? Vou deixar aqui 1 milímetro. Então, vou clicar em avançar. E agora ele me pede aqui qual feição ou quais feições, né, que eu vou utilizar aqui na topologia. Então, vou utilizar o HP, que é de hipissometria, né, que está a curva de nível ali dentro. Vou clicar em avançar. Ele me pede aqui depois a questão de ranking. Então, se eu tivesse várias camadas aqui, eu poderia colocar as prioritárias, ok? Como eu só tenho uma, eu vou clicar em avançar. Depois ele vai pedir aqui as regras topológicas, ok? Então vou ter aqui um quadro, um botão para mim adicionar as regras, para mim salvar, carregar um arquivo de regras que eu criei, e vou ter o botão aqui também para salvar essas regras ou remover as regras. Então vou clicar aqui em adicionar regra, vai ter aqui HP, que é a única feição que tem disponível, e eu vou ter a listagem de regras, ok? Primeiro aqui, ó, não pode ter sobreposição, eu vou utilizar ela, ok? Então a gente vai selecionar ela, vou dar ok. Ele mostra uma imagem aqui também mostrando o erro, né, dessa regra topológica, vou dar ok. Depois eu vou vir aqui em adicionar outra regra, eu vou colocar aqui não pode interceptar, vou dar ok. A gente já viu que essas duas regras eu posso ter, isso aqui, essa questão de sobreposição e interseção em curva de nível, ok? Mas eu estou utilizando aqui que é muito difícil isso ocorrer. Eu posso também usar aqui não ter dangles, né? Que seria falta de conectividade. Então vou pedir essa regra. Vou até colocar aqui, abrir um pouquinho. O outro que eu vou usar é o pseudo-nó, né, para as linhas ser uma linha única ali da curva de nível. Então não pode ter pseudo-nó. E agora eu vou finalizar aqui com esse self-overlap e self-intersect, que uma curva de nível não pode fazer, ter auto-interseção e auto-sobreposição. Então vou pôr self-overlap e adicionar também o self-intersect. E o último que eu vou colocar é que ele tem que ser parte única, ok? Então vai ser essa regra aqui, que ele tem que ser parte única, ok? Um elemento só. Os outros aqui, pessoal, as outras regras são aquelas que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Não pode ser coberto por outra classe, ele não pode interceptar ou tocar no interior de outra classe, então tudo vai depender de outras classes aí. Que aí você escolheria essa aqui, por exemplo, uma que precisa de duas, ó, fim do ponto. Ele ia precisar de outra aqui, você ia colocar outra classe, ok? Vou cancelar. Então, essas são as regras que a gente vai utilizar aqui para a curva de nível. Então, posso até vir aqui e criar um arquivo de regras. Vou clicar aqui em salvar regras. Vou lá no minha pasta. Topologia. E aqui eu vou colocar aqui regras, curvas de nível. Beleza? Vou clicar em avançar. Ele vai falar aqui que ele está usando a tolerância aí de 1 milímetro. As regras que eu estou usando, ele vai dar um resumo. E eu vou mandar terminar aqui a minha topologia. Ele pergunta se eu já quero adicionar essa topologia e se eu quero validar ela. Vou falar que sim.
Então, ele validou a topologia aqui. Eu posso vir aqui no Catalog, você pode ver que já tem aqui topologia curva de nível. Eu posso até clicar aqui com o botão direito e pedir para validar novamente, ele vai validar todos os dados, ok? E eu posso também vir em propriedade. Na propriedade, você pode mudar o nome dela, mudar a tolerância, ok? Então, ela tem um status aqui, ó, que foi validado e existe erros topológicos. A classe de feição eu estou usando HP, se você quiser você pode adicionar outra classe aqui dentro, ou remover, e definir também o ranking. Depois eu tenho as regras, que você pode adicionar e remover regras aqui também, né, depois que já criado essa topologia. E os erros topológicos você pode pedir para gerar um resumo, ele já vai te dar aqui a quantidade de erros por regras topológicas, ok? Então, já de cara aqui eu já estou vendo que esse meu dado aqui tem 429 erros topológicos. E se eu quiser, eu posso exportar isso aqui para um arquivo externo. Bom, eu vou pegar a topologia e adicionar aqui no meu data frame. Ele pergunta se eu quero adicionar todas as classes que fazem parte dessa topologia. Eu vou querer, porque eu vou querer corrigir, né? Córrego Alegre, eu vou dar um close aqui, porque esse data frame é desde o início, então ele não pegou o sistema de coordenadas ali. Eu vou só mudar aqui, ó, dar duplo clique no data frame, vim aqui sistema de coordenadas, vou pegar aqui das layers, vai ter aqui Córrego Alegre 24. Clicar, ok. Bom, beleza. Agora vocês podem ver aqui, ó, que a topologia ele vem aqui com erros de área, erros de linha e erros de ponto. E vocês podem ver que aparece mais erros de pontos aqui nessa minha curva de nível. Vou até mudar aqui a cor dela para ficar mais parecida com o que a gente tem, né? Contour Topographic. Então, essas são as curvas de nível. Eu vou agora utilizar a extensão de topologia, a barra de ferramentas de topologia. Então, você vai clicar com o botão direito e vai ter aqui embaixo a barra de topologia. Vou adicionar ela aqui no cantinho, ok? E eu vou entrar em edição. Deixa eu só arredar aqui. Então, para mim ver a questão da topologia, eu tenho que estar editando essa camada. Então, vou editar, já entrou em edição, você pode ver que habilitou aqui as ferramentas de topologia, né? Primeiro botão que a gente tem aqui é para selecionar a topologia, que aí você pode escolher se você vai estar usando a topologia do GeoDatabase ou a topologia de mapa, como a gente já explicou. Eu vou usar aqui a topologia do GeoDatabase, que ele vai estar usando o arquivo topologia curva de nível que a gente criou. Então, só dar OK aqui, só isso que tem. Esse segundo aqui é a ferramenta de edição para topologia, então não tem a ferramenta de edição aqui dos dados, eu vou ter também a ferramenta de edição de topologia. Então, com esse cara aqui, eu consigo selecionar esse erro topológico aqui, ó. Você pode ver que eu vou selecionando aqui usando essa ferramenta. Então, tem a ferramenta de edição de topologia e de edição do traço, né? Usando a topologia. Depois eu tenho ferramentas aqui que é modificar um lado ou refazer esse lado aí, uma ferramenta para refazer o lado, mas usada em polígonos. Aqui uma ferramenta de alinhar, né, o lado. Depois ferramentas de generalizar também, sempre tendo como base a topologia. Aqui eu tenho as feições compartilhadas. Aqui eu vou ter os botões para validar, então eu posso validar a topologia nessa área específica que eu estou vendo aqui, ó, que eu posso fazer um retângulo aqui, ok? E validar, ou então eu vou validar na extensão corrente, ok? Que seria essa aqui. Então, aqui o outro é para mim a ferramenta de corrigir o erro de topologia, que tem a janela de erros, né? Esse é o principal elemento que a gente vai utilizar aqui para fazer nossas análises de topologia. Então, a gente vai clicar aqui, ó, nessa janela de inspetor de erros. Vai abrir aqui a janela aqui embaixo,
ok? Se tiver ela flutuando aqui, você pode jogar ela para baixo também, ok? Eu vou dar um full extend aqui. E aqui, pessoal, você vai ter o seguinte, ó. Nessa caixa aqui você vai ter todas as regras e você pode pedir para mostrar todas as regras ou cada uma separadamente. E também para você mostrar só as que estão visíveis no mapa ou não. E se você quer mostrar exceções, né? Aqui no caso só tem erros, exceções é quando você marca um erro sendo exceção. Então, por exemplo, todas as regras aqui, ó, eu vou mandar procurar, ele vai procurar nessa área visível, então por isso que eu dou o full extend, para eu visualizar tudo, e ele está dando 429 erros, ok? Então, tem vários erros aí. Se eu quiser pegar, por exemplo, ó, de parte única, pedir para mostrar, ó, eu não tenho erro nenhum de parte única, ok? De autointerseção, também não tem nada, ok? De autossobreposição, também não tem nenhum erro. Eu vou tentar aqui acima da tolerância aí, também nenhum. Não pode sobrepor. Ó, tem sobreposição aqui. Então, quando eu tenho sobreposição, é uma coisa que a gente viu que pode acontecer, eu tenho que analisar isso aqui para mim ver se é um erro topológico ou não, ok? Então, tem 27 erros aqui. Não pode interceptar, né? Interseção também tem 27 erros. A sobreposição ele pega interseção também. O dangles aqui eu vou ter 38, que é falta de conectividade, e pseudo-nó 337. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, para corrigir erros de overlap e de auto-interseção, ok? Eu uso uma ferramenta só. Ele já serve já para overlap, intersect, self-intersect e self-overlap. Então, eu gosto de olhar aqui antes, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nesse primeiro aqui, eu vou clicar com o botão direito, eu posso dar um zoom nele. Ó, tô vendo aqui que tô tendo um problema ali, ó. Essa linha, ó, posso até pegar o izinho aqui. A ferramenta de selecionar, ó, ela tá vindo aqui, essa outra tá aqui e tem mais uma ali, ok? Então tem uma aqui. Depois, ó, posso dar um zoom, tem outra também sobrepondo aqui. Então não é questão, posso ver aqui ó, a linha, o problema não é que eu tenho um relevo que é uma chapada ali que tá tendo uma queda 90 graus ali, né? Uma elevação, um paredão. Então não é esse caso aqui, então é um erro mesmo topológico, ok? Então a gente vai vendo erro por erro e inspecionando. Nesse caso aqui, pessoal, não tem nada desse tipo nessa carta, né? Então a gente corrige esses erros de sobreposição e interseção fazendo o seguinte, ó. Eu vou selecionar todos os elementos, né, todas as curvas de nível, e vou usar esse comando aqui na edição avançada. Então, olha se a barra de ferramentas de edição avançada está habilitado, e vai clicar nesse botão aqui que é o Planarize. Esse Planarize ele serve para corrigir erros de sobreposição, de interseção, tudo isso ele vai já dar uma limpada e corrigir todas essas imperfeições. Eu vou usar a tolerância mesmo de 1 milímetro e vou dar OK. Então aqui, pessoal, ele já fez esse Planarize. Sempre depois que eu faço uma edição aqui, eu tenho que fazer o processo de quê? Validar a topologia, ok? Na extensão corrente, vai pegar aqui tudo. E depois eu vou vir aqui e procurar. Ó. Tenho overlap? Não. Interseção? Clique em procurar também não. Auto-interseção? Não. Auto-sobreposição? Não. Maior que uma tolerância? Também não. Parte única? Também não. Ok? Então, se eu for pedir todas as regras agora, ó, caiu para 403, né?
que são só agora o pseudonós e os dangles. Então, você vê que com esplanarais eu corrijo aqui, ó, esplanarais eu vou corrigir toda essa questão de sobreposição e interseção. Então, sempre é bom a gente salvando aqui, ó, vou salvar a edição, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no pseudonó. Eu vou procurar. Vou pegar aqui o primeiro aqui, ó, e vou dar um zoom nele. O que é esse pseudonó aqui, pessoal? É que tem uma linha aqui que conectou, ó, é um erro da carta mesmo, que ele ligou as curvas de nível na borda da carta. Então isso aqui é um erro, não é nem de conexão mesmo, de pseudonó, não. É um erro que o pessoal não deveria ter feito, que a gente vai ter que fazer aqui é deletar essas linhas aqui, ó. Okay? E deletando essas linhas vai gerar erro aqui de dangles, né, que é falta de conectividade. Mas, como na carta aqui, a curva de nível vai terminar na borda da carta, não tem jeito. Então, termina aqui, ó, vou ter mais um aqui. E vou analisar aqui, ó, desse lado, então corrigir. Aqui, ó, na parte de trás eu não vou ter. Aqui, deixa eu ver. Parece que é só aí embaixo. E tem essa aqui, ó, a última. Bom, então é isso, ok? Corrigido isso aí, eu mando aqui fazer a validação de novo. Vou mandar procurar aqui, ó. Deu 349 agora. Ele cria aqui mais alguns erros, então subiu aí. E o que eu vou fazer, ó? Vou dar zoom aqui no primeiro. Você pode ver que é isso aqui, ó. Tem um segmento aqui, tem outro segmento. Eu tinha que tá com isso aqui sendo uma linha única, mas ele está com 3 segmentos ou mais. Então, como que a gente corrige isso aqui, ó? Você pode clicar com o botão direito e você vai ter aqui, ó, merge, que é eu juntar as duas linhas aí em uma só. Então, posso ter o merge, que eu vou selecionar quais das duas linhas aqui, ó, que eu vou manter, né? Mas a tabela de atributos é igual para os dois, não importa. Então, posso usar essa opção aqui automática, que é juntar com o que tem um maior comprimento. Então, ele ficou uma linha só. Então, repara que eu posso fazer isso de forma automática. O que eu vou fazer, então? Eu vou voltar aqui, vou selecionar tudo, só que eu não posso selecionar por aqui, ó. Tem que selecionar pela janela de inspeção. Eu vou clicar no primeiro, vou levar lá a minha barra de rolagem até o final, deixar o Shift apertado e clicar no último. Selecionei todos esses, vou clicar com o botão direito e vou usar Merge to Largest. Bom, ele aqui, ele corrigiu, né? A gente pode ver. Só que o que acontece? Eu vou salvar aqui e eu vou pedir para validar de novo. Porque é um processo iterativo, né? Ele vai juntando duas em duas, vai ficar sobrando mais ainda. Então, eu vou pedir aqui, ó, pseudonó, vou pedir para procurar, ó, já caiu para 138. Então, vou clicar no primeiro, vou lá no último e vou dar um merge to largest. Beleza, vou pedir para validar de novo. Ó, sobrou 46, vou fazer o processo todo de novo. Merge, validar, sobrou agora 15. É um processo iterativo, a gente vai fazendo aí direto. Validando de novo, procurando, ó, ficou 2 agora. Vamos ver se agora acaba. Acabou, ok? Então, vou editar, salvar a edição. Agora, pessoal, eu tenho dangles, que são 54. Ó. Se eu
vier pedir todas as regras também, vai dar 54, que só sobrou eles. Que são o quê? Falta de conectividade na borda. Isso aí, como é uma carta mapeamento sistemático, né? Eu tinha uma área de representar, então nas bordas das cartas vou ter essa falta de conectividade mesmo. Então isso vai ser uma exceção. Se eu tivesse falta de conectividade dentro aqui da área da minha carta, aí sim era um erro topológico que eu tinha que corrigir. Mas nesse caso aqui eu vou tratar como exceção. Como que eu vou fazer? Selecionar todos eles, e marcar como exceção. Só que antes disso, só para mostrar para vocês, ó, se fosse um erro mesmo, eu poderia utilizar aqui ferramentas de snap, extend ou trim, ok? Já de forma automática. Mas, ou então você vir aqui e editar manualmente, ó, vou pegar uma linha e vou fazer ela aqui, ok? Mas aqui, como a gente viu, é tudo exceção, vou marcar aqui como exceção. Eu vou dar um full extend, vou pedir para validar, vou procurar aqui, ó, não vai ter erro nenhum. Se eu pedir para mostrar as exceções, ele vai falar que tem 54 exceções, ó, exceção true, verdadeiro, beleza? Então aqui, pessoal, vou salvar e vou dar um stop edit. Agora o que aconteceu? Eu editei aqui meu arquivo de linhas aqui de curva de nível e está todo ele validado topologicamente. Eu vi que tinha erros, eu corrigi esses erros, ok? E agora está tudo certinho. Bom, pessoal, para organizar aqui melhor, eu vou mudar o nome aqui da DataFrame. Vim em propriedades aqui, mudar aqui no general. Vou colocar aqui topologia curva de nível. Ok. E agora eu vou salvar o meu projeto.